meus amores do oitavo ano! Tudo bom com vocês? Vamos lá para mais uma videoaula? Vamos com tudo? Então vai lá, dá um pause nesse vídeo, pega a sua apostileca linda, maravilhosa, que a gente vai finalizar Revolução Industrial. Tudo bem? Pega também o marca-texto que não pode faltar, tá bom? Então, gente, vamos lá na nossa página 34, porque eu sei que na nossa 33, na verdade, né? No nosso último vídeo, eu já comecei falando um pouco com vocês sobre a Revolução Industrial, o processo industrial e as fases da Revolução Industrial. Agora a gente vai começar a ver aqui na página 33 quais são essas diferenças, como que as relações de trabalho elas foram mudando. Porque antes eu tinha um produto manufaturado, lembra? Aliás, o produto artesanal, que era aquele produto feito em casa. Uma só pessoa fazia e era responsável por todo o processo de produção. Agora, eu passo a ter um produto manufaturado, que é onde eu tenho mais de uma pessoa fazendo um processo de produção de algum item. Depois, que é quando chega nesse processo de evolução industrial, eu passo a ter uma fábrica, um lugar específico, onde tem um monte de gente, mais as máquinas, fazendo a produção de algum tipo de produto, de algum tipo de coisa, tudo bem? É a isso que nós vamos chamar de evolução industrial. Essa mudança na forma com que há a produção das coisas no mundo e o chegar ou o descobrimento, vamos dizer assim, das novas tecnologias para fazer com que as máquinas fossem melhorando o seu desenvolvimento. Ou seja, eu passo a produzir mais em menor tempo, eu passo a produzir melhor em menor tempo. Tudo bem? Então vamos lá, na página 33 está escrito assim, ó, novas relações de trabalho. Para os artesãos ou os agricultores que estavam acostumados a ritmar seus trabalhos pelas estações do ano ou pelas condições climáticas, o trabalho nas fábricas trouxe grandes e dramáticas mudanças. Porque antes era assim, ó, deu sol, deu luz do dia, a gente vai lá, trabalha. Escureceu, não tem mais luz, a gente vai e descansa. Mas as fábricas, a energia elétrica, a produção a vapor, as máquinas, passaram a fazer com que o ser humano deixasse de trabalhar conforme o seu estado, o seu ritmo, e passasse a trabalhar conforme o estado e o ritmo das máquinas, o estado e o ritmo das coisas, tudo bem? Então, a partir daquele momento, a sociedade começou a se modificar nas suas relações, nos seus papéis sociais, nos seus papéis entre as pessoas. Não lembra aquela pirâmide que existe? Aí quando a gente vai estudar as histórias, os acontecimentos, ela começa a mudar exatamente porque o mundo do trabalho, a forma com que as coisas são produzidas, passa a interferir diretamente na vida das pessoas. Vamos continuar lendo lá, ó, no segundo parágrafo. O trabalho nelas era realizado em períodos de 15 a 16 horas e o ritmo era comandado pelas máquinas, aquilo que eu acabei de dizer. Como essas não precisavam parar para descansar, havia turnos de trabalho diurno e noturno, a fim de que a produtividade fosse a maior possível. As fábricas eram lugares quentes, vamos marcar isso aí? Características das fábricas. Eram lugares quentes, escuros e pouco ventilados, nas quais a sujeira e o ar úmido do vapor liberados pelas máquinas provocavam doenças e acidentes. A inexistência de equipamentos para a proteção dos operários aumentava as chances de acidente. Olha, agora presta muita atenção no que a gente vai falar aqui agora e continuar marcando, ó. A falta de uma legislação, ou seja, de uma lei, de uma sequência de leis, de proteção ao trabalhador, permitia medidas abusivas aos donos das fábricas. Professora, então quer dizer que nem sempre existia esse negócio de 8 horas de trabalho por dia, férias, salário mínimo, se você faz um acidente, se você acontece um acidente com você no seu trabalho, você tem direito a uma indenização. Não era sempre assim? Não, meu querido, não era sempre assim. Nesse tempo, logo nesse início, nesse boom aí das fábricas, os trabalhadores não tinham direito a nada, literalmente nada. Como muitos já tinham saído do campo, estavam nas cidades em condições precárias de vida, eles se submetiam a realidades de trabalho extremamente exploradoras, extremamente tristes. E eles não tinham o que fazer, como fazer, o que falar, porque ou era isso ou era morrer de fome, literalmente. Então, os direitos trabalhistas, que são mais ou menos, aqui eu vou falar alguns para vocês, direito às férias, direito a 8 horas de trabalho no máximo por dia, com acréscimo de valor financeiro para os casos que precisam de hora extra, mas a hora extra também é limitada, você não pode ficar fazendo hora extra para sempre, tudo bem?
férias, 13º salário, carteira assinada, que é uma garantia de que o seu empregador não pode mandar você embora de qualquer jeito, senão ele paga uma multa. Todos esses direitos trabalhistas, que hoje existe uma legislação específica para o trabalhador, não existiam nessa época. E é isso que nós estamos vendo aqui nessas relações de trabalho. Isso vai fazer com que as cidades, muitas vezes, a partir da Revolução Industrial, comecem a se desenvolver de uma maneira extremamente desordenada. É daí que vai começar a surgir as favelas, as periferias e aquelas casas muito mal alocadas, ou seja, mal instaladas, ao lado e próximos às fábricas, porque os trabalhadores precisavam estar próximos, porque eles não tinham, na verdade, muito tempo para descansar. Então, se eles perdessem tempo nesse translado casa-trabalho, como é que eles iam fazer? Eles iam ser mandados embora e substituídos por outros. Porque nós vamos ver também que as crianças estavam também nas fábricas trabalhando. As mulheres, mesmo logo após de dar à luz, elas não tinham resguardado o seu direito de ficar em casa cuidando dos seus filhos. Não! Elas ou voltavam para trabalhar ou perdiam espaço para outra pessoa. Tudo bem? Então, isso é uma coisa muito triste. Então, vamos virar na nossa página 34, porque o que está acontecendo, então? A gente está entendendo como que era o trabalho nas fábricas, como que a sociedade estava se organizando naquela época a partir do momento que a Revolução Industrial se instalou. Ou seja, a partir do momento que as fábricas começaram a existir, que o trabalhador deixou de trabalhar dentro da sua casa, deixou de ter uma produção, às vezes, ali familiar, para sair de dentro de casa e trabalhar num lugar específico, com pessoas que eles nunca viram, numa produção em série, tudo bem? Então, vira lá na página 34, que a gente vai fazer... Cadê? Essa questãozinha 1 aí do interpretando documentos. Dá um pause no vídeo. Lê esses dois textinhos aí rapidinho e vamos fazer a questão 1. Olha lá, ó. Quais impactos o advento do trabalho nas fábricas teve para a vida dos camponeses e artesãos no que diz respeito à percepção do tempo? Gente, eu acabei de falar que antes era assim, ó, era sol, era dia, as pessoas estavam trabalhando, era de noite, as pessoas estavam dormindo. Já nas fábricas, a gente não acabou de ler que havia aquela rotatividade, haviam-se turnos, uns trabalhavam um determinado horário, outro horário, isso era 24 horas. Então quer dizer que as pessoas elas tinham aquela noção de tempo mesmo, manhã, tarde, noite, eu tô aqui há tanto tempo? Sim ou não? Escreve aí. Tudo bem? Dá um pause no vídeo e escreve. B. A divisão do trabalho. Olha só, antes o trabalho era feito assim, ó. Eu fazia todo um processo de produção, ou 50% dele, e o meu camarada fazia os outros 50%. Agora, como naquele filme de Charles Chaplin, que eu vou pedir para que vocês vejam, porque a gente, infelizmente, não tá na sala de aula pra gente poder ver junto. Um vai apertando o parafuso, o outro vai desafrouxando a parafuseta, o outro vai colando alguma coisa, o outro vai pregando alguma coisa, numa esteira onde a coisa vai passando e cada um faz uma parte, A divisão do trabalho para que seja mais produtiva. Tudo bem? Letra C. O controle do trabalho. Agora não era mais eu e meu primo que produzíamos o sapato que a gente se controlava. Não, agora existiam supervisores. Existiam aquelas pessoas que ficavam ali por conta de dizer, olha, fulano de tal, faz seu trabalho mais rápido, faz seu trabalho direito. Sabe? O supervisor, a figura do coordenador. Então, o controle do trabalho se dava por essas pessoas e, sobretudo, pela capacidade que as máquinas de produção tinham para produzir algum tipo de produto que estava sendo feito ali naquela hora, tudo bem? Então, o controle do trabalho era dado a partir de todas essas circunstâncias, tudo bem? Letra D. Exposições e situações de risco. Gente, a gente acabou de ler e nem se fala. Eram lugares insalubres, eram lugares onde não se tinha controle de higiene, se comia no mesmo espaço que se trabalhava, não tinha aqueles aparatos, o que a gente chama hoje em dia de EPIs, que são, por exemplo, capacetes, óculos, luvas, aquela roupa adequada. Não tinha nada disso, o importante era a produção. O que se tinha em mente, o que se tinha como foco nesse momento era a produção. A vida humana, como parte do processo de trabalho, pouco importava, tá? 2. Explica a razão de os empregadores preferirem o trabalho de mulheres e de crianças. Isso aí eu vou deixar para vocês fazerem sozinhos, porque é super interpretativa e eu quero que vocês exercitem isso nessa quarentena, tá? Lê esses dois textinhos aqui em cima, pequenininho,
e escreva aí no seu caderno que depois eu vou olhar, hein? Depois eu vou ver quando esse negócio voltar, eu vou pegar a caderno de todo mundo para dar aquele visto com carimbo, hein? Não esquece isso não. Vamos lá. Condições de vida dos trabalhadores. Nas novas cidades industriais, para onde se dirigiam os trabalhadores expulsos do campo, as casas eram construídas ao lado das fábricas ou das minas. Lembra que eu falei que a gente não pode ficar perdendo muito tempo naquele translado de casa, trabalho, trabalho, casa? Então é isso aí, ó. Marca aí, ó. O ambiente era insalubre e a cidade era envolvida pela fumaça que saía das chaminés das fábricas, que utilizavam a queima de carvão como fonte de energia para as máquinas. Gente, vocês já ouviram falar sobre aquele negócio de proteção ambiental, de você tomar cuidado com os gases que a gente joga no meio ambiente? Já ouviram falar sobre isso? Ótimo, porque nessa época isso não era nem de longe levado em consideração. Se aqueles gases iam fazer mal tanto para o ser humano quanto para o meio ambiente, aquilo ali não estava em pauta naquele momento, tá? Então, nesse momento aqui, a cidade, além de muito povoada, muitas vezes mal organizada, era extremamente suja e poluída, tá bom? Vira a sua página, vamos lá na página 35. A exploração sem precedentes da mão de obra, além de afetar particularmente o desenvolvimento das crianças, fez ruir a estrutura familiar desses grupos. Vão marcando tudo isso aí, ó. Sem a vigilância dos adultos que trabalhavam em longas jornadas de trabalho, as crianças ficavam vagando nas ruas. Entre os adultos era comum a existência de vícios como o alcoolismo. Como o único dia de descanso era o domingo, as faltas nas segundas, chamadas pelos trabalhadores de segundas santas, eram frequentes e os patrões estabeleciam multas para essas faltas. Vamos lá embaixo desse quadradinho verde, ó. Como a industrialização foi processual, marca isso aí, ó. Ou seja, as máquinas eram constantemente aprimoradas e renovadas, cada vez menos trabalhadores eram necessários para operá-las. A gente tem que perceber que a Revolução Industrial, ela trouxe uma primeira revolução material, ou seja, não existiam máquinas, coisa física que eu consigo pegar, a máquina de produzir sapato, eu consigo ir lá e tocar nessa máquina, correto? Ela trouxe então uma revolução nesse tipo de tecnologia, mas ela continuou trazendo revoluções e mudanças para a nossa vida, porque até então um trabalho que era puramente manual, que não necessitava às vezes de um intelecto grande ou desenvolvido para fazer um determinado tipo de trabalho, agora, com o tempo, vai passar a ser mais que isto, porque era necessário que alguém soubesse consertar a máquina, mas ao mesmo tempo que soubesse ligar e desligar, que soubesse o tempo, de que maneira aquela máquina funcionava, e isso requer um entendimento intelectual. O que antes não era tão levado em consideração quando você tinha um trabalho, tudo bem? O trabalho era mais manual. Então, com o tempo, os trabalhadores que antes investiam o seu conhecimento na prática propriamente dita, olha, eu sei apertar um parafuso. Agora ele passa, além de saber apertar o parafuso, ter que entender um pouco mais da tecnologia que envolve uma determinada máquina que precisa que ele aperte aquele parafuso. Você me entendeu? Então, isso vai trazendo uma mudança na forma com que o trabalho vai sendo visto, na forma como a necessidade das pessoas para um determinado trabalho ou por uma determinada atividade vai sendo vista e vai sendo necessária. Hoje em dia, a gente vai chamar isso de automação industrial. Quer dizer, eu vou automatizar, eu vou fazer com que o processo se torne mais automático. E quem faz isso? As máquinas. Isso é melhor pelo ponto de vista da economia, do empregador, porque a máquina dá muito menos gasto do que um trabalhador, outro trabalhador ou 3 trabalhadores que eram necessários para fazer o trabalho que aquela máquina sozinha faz melhor e mais rápido, tudo bem? Então, esse processo que a gente está chamando aqui, ó, de industrialização processual, hoje em dia, nos tempos de hoje, a gente vai entender como automação industrial. É aquele momento onde você escuta muito aí dizer que você não precisa mais exatamente saber fazer uma coisa, mas você tem que ter conhecimento de internet, de computador, de software, de hardware. Isso quer dizer que antes você não precisava deste conhecimento dessa forma para ter um espaço no mundo do trabalho. Mas se com a automação processual, conforme mais esse tipo de tecnologia foi ganhando espaço na nossa sociedade, a nossa formação, a nossa educação, a nossa cultura também foi sendo exigida de maneira diferente. Isso vai impactar diretamente no formato das famílias, no formato das relações sociais e também na construção e como as cidades vão se desenvolver, que são assuntos para a próxima aula, tá? Vamos devagarinho. Vamos na nossa página 36, ó.
a revolta dos trabalhadores. Se você quiser fazer essas conexões aqui, ó, tá vendo? É exatamente aquilo que eu acabei de falar, tá? Então você pode vir aqui, colocar o QR Code do RA positivo aqui em cima desse QR Code bonitinho aqui, fazer a atividade, jogar o joguinho e conhecer um pouco mais dessa interpretação da Revolução Industrial, trazendo mais para as consequências do nosso dia de hoje, tá bom? Então vamos lá assim, ó. Revoltas dos trabalhadores. A situação de exploração não durou muito tempo sem que os trabalhadores começassem a protestar contra as condições que estavam submetidos. Então, o que esse pedaço aqui vai falar? Olha só, aconteceu que em 1811, lá no terceiro parágrafo, os trabalhadores da indústria têxtil inglesa dirigiram suas revoltas às máquinas, as quais eles consideraram responsáveis pelo desemprego. Inúmeras fábricas foram invadidas à noite por operários e desempregados, que quebravam as máquinas. Então, naquele momento, eles não entendiam muito bem que o processo da exploração acontecia pelo empregador, pelo dono da fábrica, e não pela máquina em si. A máquina, se o empregador tivesse consciência, tivesse noção e quisesse fazer com que aquilo ali realmente fosse bom para todo mundo, ela ia ser, na verdade, um auxílio, uma ferramenta, uma ajuda. Mas o que estava acontecendo é que o empregador estava usando aquela nova ferramenta, aquela nova tecnologia, aquela máquina, para explorar ainda mais o trabalhador. Então, a gente tem que perceber que o processo do trabalho, ele pode ser positivo ou negativo. Depende de que forma aquele que compra a força de trabalho, que é o empregador, e aquele que vende a sua força de trabalho, que é o trabalhador, se relacionam. Agora, me responda uma coisa para vocês, me responda uma coisa aqui. Você é o dono de uma grande fábrica aí e tal. Você acha mesmo que se não tivesse uma lei, você ia pagar, pensa com a cabeça assim, do burguês mais burguês possível. Você pagar todo mundo muito direitinho. Quanto mais lucro você tivesse, mais você ia aumentar o salário dos seus funcionários? Quanto mais você vendesse, mais você ia repassar para os seus funcionários o valor daquilo que ele está fazendo? Será? Gente, talvez você aí responda que sim, faria, porque você tem um bom coração. Mas no mundo prático, no mundo aqui fora, isso não acontece. Por isso que é extremamente importante a legislação trabalhista, a carteira de trabalho de uma maneira onde o governo, o Estado, garanta os nossos direitos e não flexibilize demais essa relação. Porque, infelizmente, muitas vezes o patrão, ele vai querer saber de lucrar, ele vai querer saber de ganhar mais dinheiro com aquilo ali que ele tem. Ele não vai querer saber de ficar dividindo ali os lucros que ele tem com todo mundo, com todos os trabalhadores, até porque ele vai falar que o Joãozinho trabalha melhor que o Zé Felipe, que o Oswaldo Rogério. Mas peraí, mas todo mundo não está fazendo um trabalho? Está todo mundo trabalhando? Como é que a gente vai fazer essa divisão? Então, gente, é muito importante que as leis trabalhistas existam e que a gente defenda elas. Porque se a gente não é o burguês, ou seja, o dono do meio de produção, seja o dono da fábrica, da empresa, a gente está sendo explorado, a gente é trabalhador. E lembre-se daquilo que eu falei na sala de aula. Não adianta você ser o dono do botequinho da esquina. Você tem que ser, sei lá, o dono do Walmart, o acionista do Banco do Itaú. Do contrário, meu amigo, nós somos todos, estamos sendo todos explorados nesse processo capitalista de consumo. Tudo bem? Então, o que eu vou pedir para você? Você vai acabar de ler esse Revolta dos Trabalhadores para tia. Tudo bem? Vai fazer a questão 1, 2 e 3 aí na sua casa. Olha aqui, 1, 2 e 3 da página 37. Senão esse videozinho vai ficar muito longo. E eu já vou pular lá para a segunda Revolução Industrial. Tudo bem? Então você vai ler, vai marcar as coisas importantes da sua página 36, Revolta dos Trabalhadores, que eu já acabei de falar, mas você pode acabar de ler. Fazer a questão 1, 2 e 3, tirar uma foto e mandar lá pro e-mail corrigindo atividades que eu tô anotando, tá, gente? Então, quando as nossas aulinhas voltarem, eu vou pegar essas atividades que eu tô passando aqui, vou anotar todas para estar dando pontuação, para que o ano continue correndo normal, tá? Então, tudo isso que acontece aqui pela internet nas aulas gravadas está sendo registrado, tá bom? Então vamos lá na página 37 pra gente terminar esse pedacinho aí. Pelo amor de Deus! Segunda Revolução Industrial. A Inglaterra foi o reino pioneiro na Revolução Industrial e até por volta da metade do século XIX, o fenômeno ficou praticamente restrito ao território. Aos poucos, no entanto, a Revolução Industrial se espalhou pela Europa, por países como França, Bélgica, Alemanha e Itália. Logo, as inovações tecnológicas também se difundiram por todos os outros continentes, havendo indícios de industrialização no Japão na segunda metade do século XIX. Vamos lá no último parágrafozinho, ó. Durante a segunda Revolução Industrial,
Destacou-se o emprego do aço. Vão marcar isso aí para mim, pelo amor de Deus. Durante a segunda Revolução Industrial, destacou-se o emprego do aço, ou seja, a utilização do aço. Nesse segundo momento, começou-se a explorar o petróleo e a descoberta de novos materiais e fontes de energia. Contribuiu para o desenvolvimento da engenharia química. Continua marcando. A energia elétrica, tão comum em nosso dia a dia, ganhou espaço tanto para o uso da iluminação das cidades, quanto como fonte de energia, por exemplo, nas fábricas. Os transportes passaram por grandes inovações, como a criação de navios mais velozes, que, somados às outras invenções, facilitaram o desenvolvimento de trabalhadores, o deslocamento de trabalhadores e também a distribuição das mercadorias. Meus queridos, meus fofuchos, então para a gente terminar isso aqui, ó, eu quero que vocês façam também a página 38 e a página 39, tá? Então vocês vão fazer a página 38 e 39, vai tirar foto daquilo que você fez e vai mandar pro e-mail @corrigindoatividades e vai também postar lá no Instagram, que eu vou estar lendo, eu vou estar observando, vou estar corrigindo aqui. Depois a gente vai ter também vídeo corrigindo essas atividades, mas todas elas continuam valendo pontuação, valendo nota pro decorrer do nosso ano. Então, se você não faz atividade, você tá ficando aí sem ganhar os pontinhos necessários, tá bom? Então, ó, quem faz atividade eu recebo lá no e-mail e tá ganhando o carimbo e o visto, tá bom? Então, se você não faz, tá deixando de ganhar o carimbo e o visto. Tudo bem? Amores, eu estou morrendo de saudades. A gente fechou esse capítulo, então, de Evolução Industrial. Espero que a gente consiga voltar o mais breve possível para se ver, tá bom? Um beijo, fique com Deus. Até o próximo vídeo.